O melhor filme da história do Brasil não chegou nem a ser comercializado. Ele alcançou pouquíssimas pessoas na época do seu lançamento e chegou até a ficar esquecido no sentido de perder algumas películas dele, perder algumas partes dele. Isto é, ele precisou ser restaurado aí por amantes, do cinema, pessoas que quiseram zelar pela obra. Ele não tem ainda, mas tem quase um século do seu lançamento, e mesmo tendo sido assistido por poucas pessoas, pelos especialistas, ele é o melhor filme da história do Brasil, é o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Ou seja, o melhor filme do Brasil não é Tropa de Elite, não é Cidade de Deus, não é Central do Brasil, não é Estômago, que são sim bons filmes, como também outras obras mais antigas aí, produzidas pelo Glauber Rocha, que também entra aí nas colocações de grandes filmes da história do Brasil, mas assim, nenhuma dessas que eu coloquei é de fato o melhor filme do Brasil, embora seja os mais conhecidos aí pelo grande público, nenhum deles é o melhor filme da história do Brasil. Mas mesmo esses filmes, como o próprio Estômago, Tropa de Elite e Cidade de Deus nem tanto, porque são filmes muito conhecidos pelo público brasileiro em geral. Mas outros filmes como Estômago, por exemplo, e até Central do Brasil, são excelentes filmes, mas tem pessoas ainda que não conhecem, subestimam. Por incrível que pareça, nosso cinema brasileiro tem bons filmes, nós temos bons diretores. E digo mais, por exemplo, no ano passado aí a gente teve esse filme aí que, poxa, concorreu ao Oscar, como Ainda Estou Aqui, que é com a Fernanda Torres. Eu não assisti o filme, então não tenho opinião aqui formada para avaliar criticamente, fui dizer. Mas enfim, ele foi um filme que, não vou dizer que teve marketing, mas enfim, de alguma forma teve aí alcance ao grande público. Mas ainda assim, no mesmo ano passado, a gente teve a continuidade de Estômago, depois de mais de 10 anos, teve o Estômago 2. E não teve marketing nenhum pra mim ver esse filme, assim, não tinha em todos os cinemas. E quando eu fui, poxa, a sala vazia. E é uma pena porque é um grande filme brasileiro, muito bem produzido, sabe, artisticamente tão assim, muito bom. Mas não chega ao alcance ao grande público. Então assim, mesmo os filmes aí bons do Brasil aí, ou seja, não sei se é o próprio povo, mas sim, o cinema brasileiro é bom, mas é subestimado pelo próprio povo, ou talvez não tenha um grande trabalho aí de marketing, ou até mesmo, sei lá, o governo aí, o Ministério da Cultura, sei lá, talvez não. Eu sinto que investe em alguns filmes, mas não sei, parece que talvez só consegue dar apoio ou vislumbre para aquilo que seja conveniente, não sei. Enfim, estou especulando aqui. O fato é que, para mim conhecer o melhor filme brasileiro da história, só fui conhecer cursando a disciplina de cinematografia na faculdade. Por sinal, foi a disciplina que eu mais gostei de cursar, foi a matéria favorita. E cursando cinematografia, eu fui confirmando alguns olhares que eu tinha sobre cinema. Aprendi muito, fui entendendo mais ainda e conhecendo mais sobre cinema em geral. E na parte que chegou sobre o tema sobre o cinema brasileiro, foi falado sobre o filme Limite, filme de 1931, pelo Mário Peixoto, um jovem Mário Peixoto, sim, o diretor desse filme foi, quando ele fez o filme, ele tinha 21 para 22 anos, um jovem extremamente erudito, excêntrico, visto por algumas pessoas como louco de pedra, do tamanho da sua genialidade, da sua singularidade, porque além de cineasta, as pessoas da época, eu li uma pequena biografia dele, diziam que, na verdade, o forte dele, o que ele queria era para literatura, escrever livro. Só que os próprios amigos, pessoas que andavam com ele na época, ali, enfim, os intelectuais que andavam com ele, não é que criticavam, mas diziam que ele fazia muita coisa singular. Ou seja, se ele quisesse alcançar o grande público, ele teria que fazer coisas mais plurais. Na época que eu li isso, foi uma grande reflexão para mim, porque eu tinha um pouco disso. Fazer coisas mais singulares, que fazia sentido para mim, ou coisas plurais, para atingir o grande público. Porém, enfim, saindo um pouco aqui do tema, na verdade o grande artista, ele expressa a alma dele. Ele escreve para si mesmo, não escreve para os outros. Ele só, enfim, expressa a alma dele. E obviamente atinge pessoas aí que se identificam e quer ver a alma dele. Enfim, o fato é que, não sei se felizmente, infelizmente, ou
que tinha que acontecer. O melhor filme brasileiro da história não alcançou grande público. É um filme assim de uma produção muito simplória. Ele segue a característica experimental e de vanguarda, sabe? Então é mudo, não tem diálogos falados, mas tem som, tem uma trilha sonora ótima, na qual eu não lembro se foi... Qual foi um músico, não sei se foi o Vaz Lobo, enfim, o Mário Peixoto, ele teve a companhia de um músico aí brasileiro que, não sei se ele compôs ou ele pegou a Gimnopédia 3 de Eric Satie e colocou ela em orquestra sinfônica, enfim, a trilha sonora do tema de música do fundo do filme, assim, belíssima, encaixa muito assim com a temática do filme, com a densidade do filme em si. É um filme assim um pouco de teor melancólico, o nome já diz, né, Limite, retrata assim a vida de 3 pessoas, 3 adultos que estão assim num barco à deriva, assim, no meio do oceano, no mar, né, pensando sobre o que eles fizeram na vida. Acho que do caso, um era um homem que tinha entrado num adultério com uma mulher de um outro homem casado. Um era uma mulher que estava saindo da prisão. Enfim, eu não lembro. Sei que os 3 personagens, 2 mulheres e um homem, eles tinham dilemas e eles estavam totalmente depressivos ali naquele barco à deriva no meio do mar e refletindo sobre a sua existência. É um filme assim que passa um pouco uma crise existencialista. E eles ficam naquele dilema entre se jogar no mar, se suicidar ou não. Enfim, não é um filme aqui que eu vou indicar e dizer pra você tem que assistir, você tem que ver, mesmo sendo aí o melhor filme brasileiro da história, porque eu acredito que os especialistas, né, ele é intitulado pela Cinemateca. A Cinemateca colocou porque ele realmente é arte pura, né? O bom cinema não é entretenimento, é arte. Mas, por causa das suas características, por causa da sua singularidade, grande parte do público geral vai achar um filme muito chato, enfadonho, péssimo de assistir. Ele tem disponibilizado aqui no YouTube, eu vou colocar o link aqui na descrição. E talvez até tem uma jovem que fez um trabalho sobre o filme, um TCC, então... Quem é interessado também vou colocar aqui na descrição. Mas assim, até por ele ter sido restaurado, né? Ele foi perdido algumas partes do filme. E é um filme que precisa ser sentido, é experimental, assim, de vanguarda. Talvez muitas pessoas não entendam qual é a proposta dele, o que ele quer passar, a mensagem que ele quer passar, porque não tem diálogos falados, sonoros. Tem ali algumas cenas que tem um diálogo que você dá pra ver pela legenda, mas é totalmente mudo, você só precisa observar. Como ele é experimental, tem um manejamento de câmera, assim, a forma como as cenas são colocadas, assim, enquadramentos, que foi feito de forma muito simplória mesmo, assim, sobre o olhar do diretor. Então tem gente que pode achar aquilo sem sentido, mas artisticamente traz uma experiência subjetiva interessante para quem estiver aberto a receber. Enfim, Limite, produzido na cidade de Mangaratiba, com equipamentos simplórios por Mário Peixoto, que poderia ter produzido mais coisas aí. Foi e é o melhor filme brasileiro da história. Não chegou nem a ser comercializado, mal foi disponibilizado nos cinemas da época, mas certamente está imortalizado. Mesmo na aula de cinematografia eu percebi que o professor ele não deu tanta ênfase ao falar dele. Falou, mas não deu tanta ênfase. Prefiro dar ênfase para outros filmes da história do Brasil que sim, são bons filmes, mas aquilo mexeu comigo e eu fui buscar mais informações, consequentemente do autor também, do diretor do filme, Mário Peixoto, e fiquei fascinado. Enfim, você já conhecia Limite? Já assistiu Limite? Tem algo a dizer sobre isso ou não? Talvez nunca tenha ouvido falar, mas tem alguma opinião sobre o cinema brasileiro? O que acontece com o cinema brasileiro? Que tem bons filmes sim, mas não, o cinema brasileiro não é só a retratação de favelas do Rio de Janeiro, da criminalidade do Rio de Janeiro, ou de muita, sabe, promiscuidade e sexo explícito que são retratados em alguns filmes brasileiros. O cinema brasileiro é muito mais que isso, tem muito filme bom de diversas temáticas, ou algum filme que sempre às vezes estão retratando uma fase complicada da época do Brasil, assim, pobreza e tudo, mas coisas que sim são presentes na história do Brasil, são realidades e tem que ser retratada, até porque a arte é para retratar a realidade, mas cinema brasileiro não é só isso, não é só isso. Tem muito mais coisas envolvidas, muitas coisas aí que foram produzidas boas, que de alguma forma não chegaram aí ao grande público, não
E não é por falta de acesso. Por exemplo, o Limite mesmo está disponível aqui no YouTube para todo mundo ver. Então, se você tem algo a acrescentar, opinião sobre aí o cinema brasileiro ou desse tipo de obra, né? Simplória, que às vezes é feita a baixo custo mesmo e não tem muitas vezes investimento para investir em marketing, ou talvez por falta de interesse das pessoas não chega ao grande público, mas aí que tá, né? Para o interesse das pessoas ser estimulado, precisa de um bom marketing, uma boa propaganda ou divulgação. Bom, é isso. Limite, melhor filme brasileiro da história do Brasil, pouco conhecido aí pelo grande público geral brasileiro e, enfim, um filme que arrisco a dizer que não é para todos, então eu não tô aqui indicando, mas quem quiser, tiver curiosidade de assistir, que tenha a sua experiência e assim, tem algo a dizer. Mas eu não vou indicar porque eu tenho a consciência que talvez muitas pessoas vão achar péssimo, chato e nem vão conseguir assistir ele totalmente. Quando eu assisti pela primeira vez, assisti mais de uma vez, foi uma ótima experiência, mas foi uma experiência singular. Não foi uma experiência que me trouxe altos ânimos e me prendeu até o fim. Tive que fazer um esforço ali para experimentar e sentir o que estava sendo passado. É isso que eu tenho a dizer. Comenta aqui embaixo se você tem algo a dizer sobre isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.